Vamos lá, então. Abrindo as palestras do período da tarde, com a primeira palestra, com o tema O que está por trás das doenças e como elas eclodem no corpo físico. Com vocês, Tereza Ferraz. Boa tarde a todos vocês. Gratidão, primeiramente, pela presença de cada um de vocês aqui. O tema da palestra de hoje é a influência do estado psicológico na saúde física e na doenças. Como as doenças desenvolvem. Esse é o tema que nós vamos discorrer agora no período nesse período de 30 minutos. A gente tem um tempinho muito curto, e então tem que resumir o máximo para poder falar a essência. Então, eu quero perguntar para vocês, o que são doenças? O que são doenças para você? O que passa na sua mente quando se refere em doenças? Tá, doenças é o resultado bioquímica ou químicas degradantes produzida pelo nosso cérebro, desencadeadas por conteúdos mentais. Isto é que é doença. Então, simplificando, doença é simplesmente isso. A bioquímica são químicas degradantes produzidas pelo nosso cérebro através dos conteúdos mentais. Por isso, nós temos que cuidar das nossas emoções, porque as nossas emoções influenciam o nosso cérebro. Aí eu pergunto para você, o nosso cérebro é ou não é o comandante de tudo? O nosso cérebro, ele é o comandante, porém, ele é influenciado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelo nosso comportamento. A neurociências, quando eu falo neurociências, porque as ciências neurológicas são várias, porém, a minha especialidade é neurociências clínicas. Então, a neurociências, ela vem mostrando que as nossas experiências podem influenciar a nossa saúde ou a nossas doenças, em todas as áreas da nossa vida. As nossas emoções podem influenciar a saúde, as doenças e também em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente tem ansiedade, tem estresse, a tendência é o cortisol subir. E quando o cortisol está alterado, quando o cortisol está bastante alterado, a tendência... Deixa eu passar para frente. Então, o comportamento ele pode influenciar o corpo de todas as formas, de todas as maneiras. E a depressão, por exemplo, é quando nós desenvolvemos a depressão a partir do quê? Do cortisol alterado. Porque nós temos uma carga de estresse, uma carga de ansiedade, altera o sistema no todo, principalmente o mental, e daí nós começamos a desencadear doenças psicossomáticas, começando pela depressão. Aqui eu coloquei os 3 níveis, que são os principais, Os principais sinais e sintomas do cortisol alto começa pelo estresse. Nós começamos pelo estresse. Depois vem a ansiedade,
depois vem a depressão. Depois da depressão, nós começamos a desenvolver outras doenças, por isto é que se chama psicossomática, porque a gente começa a somar o nosso cérebro, ele começa a produzir esta química degradante que vai influenciando o nosso corpo, os nossos órgãos, vai gerando o próprio cérebro, vai gerando inflamações, vai gerando problemas cardiovascular, gastrointestinal, pressão alta, ganho de peso, tudo a partir do quê? A partir dos nossos conteúdos mentais, né? Então, são os nossos conteúdos mentais, dependendo do que nós, da forma como nós gerimos as nossas emoções, até a nossa fisionomia denuncia se nós estamos raivosos, ansiosos, triste, feliz. Então, a nossa própria fisionomia aqui está denunciando a gente. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa e perceber que aquela pessoa é uma pessoa rancorosa, uma pessoa invejosa. Então, tudo isto são emoções que nós trazemos como carga emocional, que vai nos definir, vai definir quem nós realmente somos, a nossa identidade. E aqui eu vou falar mais adiante da psoríase e da fibromialgia, que são dois exemplos bem clássicos, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Então, a neurociência tem influenciado muito essa questão da neurobiologia em relação às doenças psicossomáticas, em relação à depressão e ansiedade. Então, a psoríase é uma doença autoinflamatória que provoca lesões e muita coceira na pele. Quem sofre com isso sabe. E a pessoa que tem psoríase precisa cuidar bastante, porque a psoríase ela pode também atingir os tecidos mais profundos do corpo, né, a pele, o tecido mais profundo, e atingir o tecido chamado tecido tegumentar. Então, nós temos que ter este cuidado, ter esta alerta para as pessoas se cuidarem. Desculpa. Para quem sofre com isso, se cuidar um pouco mais. A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dor músculo-esquelética generalizada, acompanhada de fadigas, problemas de sono, memória e humor. A fibromialgia ela é desencadeada por três fatores: genético, ambiental e o fator emocional. Então, a fibromialgia ela só desenvolve, isso já é comprovado, não tem ainda um tratamento muito específico para a fibromialgia, mas já é comprovado que a fibromialgia ela só acontece em pessoas que passaram por grandes traumas psicológicos ou físicos, né? Ela pode acometer pessoas de qualquer sexo, de qualquer idade, porém, é mais recorrente em mulheres a partir dos 30 anos, dos 30 aos 60 anos de idade. Aqui,
a gente tem a imagem com sintomas da fibromialgia. Ops, voltando aqui. Tá? Aqui são lesões no couro cabeludo. Olha como pode ficar o couro cabeludo de uma pessoa que tem a psoríase, que sofre com psoríase. As unhas podem até cair, perder as unhas, né? Sintomas, né, no corpo, mancha avermelhadas. E não sei se vocês estão vendo bem aqui, são duas pessoas diferentes, né, são clientes meus, que passaram por tratamento de psoríase, né, tratamento emocional, são pacientes meus, e eles me permitiram trazer essas imagens aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui é as costas de um rapaz, né, que as costas dele já estava praticamente toda comprometida. Esta imagem aqui já atingiu o tecido mais profundo. Assim como aqui é o pé de uma pessoa. Pode ver que aqui é um pé? Né? Então, aqui é o tornozelo. Já tinha aprofundado tanto isso daqui que lacrimejava e, ao mesmo tempo, era uma pele ressecada. Então, e dava muita coceira. Né? Então, aqui a gente tem os sintomas da fibromialgia. Né? Ela envolve, como eu falei, fatores genéticos, ambientais e psicológicos. E ela é recorrente em mulheres a partir dos 30 aos 60 anos de idade. Acho que, para falar sobre sintomas da fibromialgia, gente, principal é a dor generalizada no corpo todo, né? Porque o nosso corpo, ele é todo em fibras, E o nome já diz fibromialgia, porque a fibromialgia vai inflamar todas as fibras do corpo. Por isso, a dor é generalizada. A pessoa tem dificuldade para dormir, a pessoa tem dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade até para se locomover por conta da dor. Tá? E o tratamento tanto da fibromialgia quanto da psoríase é feito com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos. E, então, assim, eu só quero deixar um alerta para vocês, que se vocês conhecem alguém que tem fibromialgia, esses medicamentos eles são muito pesados e eles vão atrapalhar os neurotransmissores, a comunicação dos neurotransmissores. Então, só quero alertar que tem os tratamentos naturais que têm um efeito muito bom, tá? Também que pode ser substituído. Aqui eu trago dois medicamentos que eu gosto de usar, tá? A fibromialgia e para a psoríase. Gente, a melatonina, a gente vai ver ali mais adiante sobre a melatonina. Mulungu, né? A B12, ácido fólico e o magnésio trionato. Então, aqui a gente repete quase as mesmas coisas, porém, eu já coloco melatonina, mulungu, passiflora, valeriana, magnésio trionato, eu já acrescento, tá vendo? Ácido fólico e a B12. Então, olha o efeito. Isso é a fórmula. Aqui eu tenho a fórmula completa já, se alguém quiser copiar depois, tá? A melatonina, olha, ela é um suplemento,
ela é um hormônio natural produzido pelo nosso corpo. Tá? Ela é produzida pelo nosso corpo. Porém, quando o nosso cortisol está muito alto, nós deixamos de produzir melatonina. O nosso corpo deixa de produzir a melatonina. Então, e nós vamos ter tudo isso daqui, ó. E a melatonina ela vai combater a insônia, ela reduz as complicações associadas ao diabetes, né? Porque a diabetes, a maioria das vezes, é emocional. Ela é aliada da fertilidade feminina, protege os órgãos sexuais, promove a manutenção do desenvolvimento do embrião. Ele também é um poderoso antioxidante, ajuda a regular a pressão arterial, especialmente a pressão arterial noturna. Ela tem efeito analgésico, olha o poder da melatonina para quem tem fibromialgia. Ela tem poder analgésico, ela combate as dores crônicas causadas por fibromialgia e enxaquecas. E tem o efeito anti-inflamatório. Ela reduz tumores, toxicidade e radicais livres, né? Também combate a radioterapia, os efeitos, né, da radioterapia e quimioterapia. E ela também melhora o gastrointestinal, protege a pele contra os radicais livres e agentes externos. Olha aí para vocês verem. Somente a melatonina. Eu ainda estou falando somente da melatonina. Agora, quando a gente vai falar do mulungu, o mulungu é um fitoterápico natural. Um fitoterápico natural. E o principal ativo dele é a colina. O que é a colina? A colina vai agir diretamente no cérebro. A colina é um suplemento que vai agir aonde? Na bainha de melina. Bainha de melina é a capa dos neurônios. A capa dos neurônios. Então, os neurônios vai ser protegido pela colina. Gente, olha que interessante. O mulungu é uma planta. É uma planta. Quando eu falo que Deus é perfeito, porque Deus criou tudo no universo de forma que nós podemos apenas descobrir aonde é que está o que eu preciso para a minha vida. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, já está feito, já está pronto. Né? Só falta a gente encontrar. Então, o mulungu, como um fitoterápico, ele combate insônia, ansiedade, estresse, depressão, relaxante muscular, relaxante do sistema nervoso central, é um anti-inflamatório, atua na bainha de melina, como eu já falei, né? E ajuda na comunicação entre os neurônios. Né? Então, gente, é fundamental para a nossa vida compreender, ter informação, ter clareza mental de quem nós realmente somos, conhecer as nossas emoções, né? Porque as nossas emoções influenciam tudo, tá? As nossas emoções influenciam tudo o que acontece na nossa vida. Eu só quero abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre a física quântica, que diz o seguinte, que nós somos energia. Em torno de nós tem um campo eletromagnético. E nós só podemos atrair o que nós temos dentro de nós. Então, o nosso cérebro é elétrico, o nosso coração é magnético. Então, quando o coração pulsa, ele está expandindo este campo. Este campo começa a se expandir e a emoção que eu estou sentindo que vai captar o que eu desejo para a minha vida. Então, não é eu pensar, eu desejar, eu querer, é eu sentir.
O sentir é o fundamental. O sentimento é o fundamental. Então, o cérebro é extremamente importante porque ele dá o comando. Se o meu pé está doendo, quem está mandando o comando é o cérebro. Mas o cérebro só vai agir conforme as emoções que eu estou sentindo. O meu coração só vai impulsionar o meu campo eletromagnético conforme a emoção que eu estou sentindo. Vocês estão entendendo? Então, gente, é extremamente importante a gente cuidar do nosso cérebro. É importante. Saúde mental e emocional é extremamente importante. Então, quando o nosso cortisol sobe muito, aqui também as doenças psicoativas vão fazer o mesmo efeito, tá? Então vai fazer o quê? Vão inibir. Isso aqui é a comunicação de um neurônio para outro neurônio, tá? Esta fenda é chamada de fenda sináptica. E isso daqui é formado pelos nossos conteúdos mentais. Então, se eu tenho o conteúdo mental de raiva, de angústia, de depressão, de ansiedade e desejar mal para os outros, isso vai ser a comunicação que esses dois neurônios vão levar para todo o corpo. E isto, o nosso corpo vai sofrer com isto. Com certeza, o nosso corpo não vai suportar. Mas, o que acontece? O sistema imunológico vai ficar suprimido, vai cair o sistema imunológico. E as doenças vão começar a aparecer, né? Inflamação, tudo vai começar a aparecer. Inclusive, o câncer se desenvolve a partir daqui. E, quando nós temos pensamentos positivos, quando nós começamos a pensar em alegria, ó, o nosso cérebro é elétrico. Quando nós começamos a pensar em alegria, amor, paz, ter esses sentimentos, esse neurotransmissor aqui vai construir outra comunicação e vai levar por todo o nosso organismo essa comunicação que vai se espalhando como se fosse agentes espalhando para todo o corpo, trabalhadores que vão levar esta comunicação. E quando nós temos esses sentimentos positivos, vai construir saúde para a nossa vida, vai construir mais alegria, vai atrair mais coisas positivas para a nossa vida. Por isso que eu gosto de unir essas três áreas, neurociências, física quântica e a biomedicina, desculpa aí, a biomedicina. Então, eu gosto de unir e também a psicanálise, né? Então, por quê? Porque está tudo interligado. Tudo está interligado. Eu já falei um pouquinho sobre vitaminas e minerais, tá? Eu já falei sobre alguns fitoterápicos. Aqui a gente tem vitaminas e minerais que são extremamente importantes, né? Porque os produtos naturais têm mostrado grande eficácia para combater qualquer tipo de doenças e ele tem se mostrado menos efeitos colaterais. Concordam comigo? Tem se mostrado. Então, aqui, vou passar para frente porque o tempo está curto. Eu quero falar um pouquinho de mim agora também. Eu sou a Tereza Ferraz, para quem não me conhece, tá? Meu tempo já me deu o sinal lá atrás. Beleza. Então, eu sou a Tereza Ferraz, sou formada doutora em psicanálise, biomédica e tenho também especialidade em neurociências clínicas, tá bom? Se alguém quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu não coloquei nada das minhas redes aqui, porque acabamos esquecendo desse detalhe, tá?
eu sou uma pessoa que vim de uma família muito pobre, paupérrima, mas tem uma frase que eu sempre trago comigo e eu quero passar essa frase para vocês agora. Quando eu tinha mais ou menos 4 anos, eu lembro de coisa de 3 anos de idade. Quando eu tinha mais ou menos 4 anos, entre 3 para 4 anos, a gente estava numa situação muito difícil, a gente não tinha o que colocar, minha mãe não tinha o que colocar na panela para a gente comer. E eu me lembro muito bem da minha mãe chorando, e o meu pai chegou para ela e perguntou: por que você está chorando? E ela disse que ela chorava porque não tinha o que colocar na panela, e ela colhia o inhame, que era nativo. A gente tinha chegado de Minas Gerais para Mato Grosso, e meu pai já tinha plantado roça com meus irmãos, porque nós todos trabalhamos na roça, eu também, inclusive, trabalhei na roça, cresci tirando leite, tá? Tirei leite até os meus 15 anos de idade. Então, o meu pai vira para minha mãe e fala para ela: mas por que você está chorando? Ela falou: meus filhos vão morrer tudo de fome. E o meu pai disse: não chore por conta disso, porque o melhor está por vir. Então, gente, eu sempre levo comigo esta frase: o melhor está por vir. Eu era criancinha, pequenininha, podia ter esquecido essa frase, poderia ter deixado, nem prestado atenção, mas eu prestei atenção no que meu pai disse: o melhor está por vir. Então, quando veio a primeira colheita foi de arrasar. A primeira plantação no estado de Mato Grosso, primeira plantação de roça no estado de Mato Grosso, foi estrondosa. Nunca mais minha mãe chorou. Nunca mais. Então, gente, aí eu cresci, estudei numa escolinha bem coberta com folha, não tinha banco, não tinha carteiras, era banco feito com tábuas no chão. Concluí meu ensino médio, depois fui para uma faculdade, me formei para professora, primeiramente. Trabalhei como professora por 18 anos e fui estudando e não parei de estudar. Amanhã eu tenho o lançamento do meu livro. Agradeço a todos vocês. E o meu livro não fala nada sobre mim. O meu livro é uma psicologia espiritual. Eu amo trabalhar com a espiritualidade porque nós somos 100% espiritual. A matéria existe, sim, mas a nossa essência é espírito. Não temos nada de matéria, né? Acabou? Tá bom, então. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro amanhã, se alguém desejar comprar o meu livro, tá? É uma psicologia espiritual, na qual eu conto a história de uma mulher, de uma jovem, que é uma narrativa, primeiramente, uma jovem que iniciou o processo de transformação dela a partir de uma meditação. Nesta meditação, ela dorme, ela entra no estado chamado de estado de flow. E ela dorme, e a gente tem, lá em Gênesis, não me lembro agora qual é o versículo da Bíblia para falar com mais certeza, mas fala sobre o cordão de prata. Alguém aí pode falar o capítulo, versículo? Então, fala sobre o cordão de prata. Então, o cordão de prata é a ligação nossa com Deus. Esse cordão se alonga a tal ponto que ela sai do corpo e vai para outros planos espirituais, nos quais acontece a transformação dela. Então, a minha mensagem para
finalizar aqui é a nossa transformação, seja de qualquer área da nossa vida, ela só acontece a partir do espiritual. Ela só acontece a partir do espiritual. Se você quer mudar, se você deseja mudar, se você deseja que alguém mude, mude você primeiro o seu espiritual. Tudo começa no espiritual. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. É isso mesmo, é Eclesiastes mesmo. Eu só tinha esquecido agora, tá? Muito obrigada. Gente, gratidão a todos vocês.